Como eu falei no início do culto, não é porque a gente passou há 2 dias atrás pelo Natal que nós não precisamos mais falar sobre Natal. Natal não é uma data que fica restrita ao calendário, assim como a Páscoa não é. Esse é o sentido da música, de uma das músicas que nós cantamos na apresentação, que nós cantamos para as crianças no ano passado. Cristo é bem mais que um dia marcado no calendário. Cristo é muito mais do que isso. Cristo não se limita a um 25 de dezembro. Cristo não se limita eu nem sei que dia cai a Páscoa, porque é móvel no calendário. Mas Cristo não se limita a isso. Cristo é muito mais do que isso. E, embora para muitos o Natal termine oficialmente no dia de Reis, acho que é dia 6 de janeiro, e geralmente o desmontar da decoração de Natal acontece depois, no domingo seguinte ao dia de Reis, mas a decoração, isso que a gente faz aqui, não é para que só fique mais bonita, mas é para que Jesus seja glorificado nisso também. A lembrança do Natal, esses enfeites e essas luzes, isso é muito mais do que agradar o olho aos nossos olhos, é darmos o nosso melhor para Deus. Quando nós enfeitamos a nossa casa, quando nós decoramos a mesa da ceia, quando nós fazemos tudo, é para que Deus seja glorificado nisso tudo. É para que seja cumprido aquilo que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, tudo fazei para a glória do nosso Senhor. Então, celebrar o Natal é uma coisa linda, é uma coisa fantástica. Quem tem criança, então, acho que é uma data fantástica. Eu aprendi a gostar do Natal por causa da Sara. Depois de 15 anos de casados, eu e a Eline completamos 15 anos ano que vem de casados, esse ano foi a primeira vez que nós tivemos uma árvore de Natal. E para mim, acho que foi um dos melhores natais de sempre, porque mesmo sozinhos, foi tão especial ver que tudo que a gente precisa, muito mais do que a comida, muito mais do que a companhia, isso é tudo importante, mas é Jesus, é tudo que a gente precisa, Jesus é tudo que a gente precisa. Podem tirar tudo de nós, mas não tirem Jesus. Nós passamos os últimos 4 domingos falando sobre o Advento, falando sobre Jesus, acendendo as velas. Na verdade, as velas eu acho que deveriam até estar acesas hoje, mas o chefe não está. Para quem está assistindo na internet, provavelmente o Jonathan Smith está assistindo. Como o chefe não está, a gente não acendeu as velas hoje. Mas nós sabemos já muito bem os efeitos que a vinda de Jesus causam em nossas vidas e na vida de milhões e bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, em todas as eras, desde que Jesus veio. Acabamos de ler o relato da vida de Simeão. Simeão era um judeu piedoso, um judeu que seguia as leis, um judeu que amava a palavra de Deus, então ele amava os textos proféticos, ele amava o Pentateuco, ele amava tudo aquilo que Deus havia concedido ao seu povo. Ele amava tanto a ponto de, quando Cristo foi apresentado ainda bebê no templo, para que fosse circuncidado, para que tudo aquilo acontecesse conforme a lei, como o texto próprio diz, ele pega Jesus no braço e diz: Senhor, a tradução literal seria essa: Senhor, podes levar o teu servo agora, pode me matar agora. Eu posso morrer agora, porque os meus olhos viram a salvação. Era tudo o que Simeão esperava. A vida de Simeão ele vivia a vida dele aguardando ver o Messias, aguardando ver a salvação de Jesus. Ele viu a salvação de Jesus no bebezinho, e ele pegou nesse bebezinho, ele segurou esse bebezinho. Então, é tão lindo ver isso, é tão lindo como o Simeão expressa de uma forma tão: Senhor, já posso morrer agora. Eu não preciso nem mais viver, porque meus olhos viram o cumprimento da tua promessa. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu vi o cumprimento dos textos bíblicos. Eu vi isso acontecer. Eu posso morrer em paz. Eu não preciso mais dessa vida. Eu só quero lutar contigo agora, porque eu vi aquilo que o Senhor prometeu e isso é verdade e aconteceu de verdade. Mas há um aspecto anterior a esse. Há uma coisa que acontece antes de nós sermos de fato salvos, que é a realidade de que nós precisávamos de salvação. Se Cristo foi enviado ao mundo, se Deus enviou Jesus e seu próprio Filho ao mundo, é porque nós precisávamos de salvação. A salvação era algo que estava tão distante de nós, era algo que estava tão alheia à experiência humana, porque a salvação não pode vir de nada que o próprio homem faça. O Jonathan prega isso sempre, e eu também sempre que estou aqui eu prego a mesma coisa. Nada que nós poderíamos imaginar fazer nos garantiria salvação. Não há como o homem garantir a sua própria salvação. Então, o que nós tínhamos antes de Jesus era a completa escuridão, trevas. Isso era a nossa vida. A nossa realidade sem Jesus
é uma vida de trevas. Era isso que nós experimentávamos, todos nós. Não importa se nós nascemos em berço cristão, não importa se nós fomos batizados quando pequenos na igreja católica ou em igrejas reformadas também, como a presbiteriana, que batiza criança. Não é essa a questão. Todos nós precisávamos de Jesus. Nenhum de vocês está aqui, nenhum de nós, eu incluo nisso, nenhum de nós estamos aqui porque merecíamos. Porque aquilo que nós naturalmente merecemos no momento do nosso nascimento é a morte. Aquilo que nós merecemos no momento do nosso nascimento, por causa do pecado, que é a única herança que nossos pais nos dão, é a única coisa que vem desde Adão e Eva, é o pecado dentro da raça humana. Por causa disso, quando nós nascemos, quando minha filha nasceu, pequenininha do jeito que ela tinha, que ela era, tudo que ela merecia era morte. Assim como eu, tudo que merecia era morte. Assim como cada um de vocês, tudo que nós merecíamos era morte. Porque nós estávamos tão distantes de Deus. Tão alheios a Deus. Que era necessário que alguém fizesse essa ponte. Que alguém suprisse essa necessidade. Que alguém viesse nesse abismo que havia de separação. E completasse essa lacuna. Que alguém trouxesse essa ligação entre nós. E esse alguém é Jesus. E a questão é que, enquanto vivemos, enquanto crescemos, Satanás é tão astuto e ele camufla, ele maquia aquilo que o mundo pode oferecer como coisas boas, para que nós achemos que isso é tudo que nós precisamos. Então, o poder, a glória humana, a devassidão, o egoísmo, o orgulho, tudo isso que é inerente ao homem, que nós vemos em pessoas não salvas, e muitas vezes nós vemos isso em nós mesmos, como nós agimos de forma pecaminosa muitas vezes. Isso tudo aquilo que o mundo pode dizer como se fosse algo bom, Satanás, em sua astúcia, maquia isso para que nós achemos que é isso que nós precisamos. Mas isso, nada disso, nenhuma dessas coisas, nem a devassidão, nem a pornografia, nem a ambição por glória, nem o egoísmo, nem o poder, nem o orgulho, nada disso satisfaz o coração. E quanto mais o homem mergulha nessas coisas, mais o abismo é maior, porque ele se afunda em algo que é de uma profundidade absurda. Nada daquilo vai satisfazer o seu próprio coração, nada daquilo vai satisfazer o vazio que há em sua alma. Só Deus pode satisfazer aquilo que nós precisamos. E é justamente por isso que nós temos que ir a esse texto de Isaías 9. Esse é o texto de hoje, Isaías 9, versos 1 a 7. O texto no qual meditaremos essa manhã é muito conhecido, mas ele se torna necessário, como nós dissemos desde o início, em qualquer época do ano. Não é só no Natal e não é só na Páscoa, é em toda a época do ano. Então, quando os irmãos abrirem, nós procederemos à leitura de Isaías 9, versos 1 ao verso 7. Amém? Lemos o texto, então. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos. Senhor Deus, como é precioso lermos essas palavras, porque um menino nos nasceu. Como é precioso sabermos, ó Pai, que há uma realidade
absurda em Jesus ter nascido. Não é um mito, não é uma fantasia, não é algo inventado, não é uma catarse doida, não é nada disso, é uma realidade. O Senhor enviou o seu próprio Filho para esse lugar, para essa terra. E isso mudou a nossa história. Não só a nossa história pessoal, como mudou de fato os rumos da história. O nosso calendário mudou por causa desse fato, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus nasceu. Obrigado porque isso é verdade. Obrigado porque isso é real. Obrigado, Senhor, porque isso transforma vidas ainda hoje. Ajuda-nos, ó Pai, a passar por esse texto, entendermos a escuridão onde estávamos, ó Pai, e sermos gratos eternamente pela luz que vemos agora em Cristo Jesus. É o que peço, pedindo que o Senhor glorifique o seu nome nessa manhã, Senhor. Apesar de mim, apesar de nós. Mas por causa do teu nome, por causa da tua palavra que é infalível, por causa da tua palavra que é inerrante, por causa da tua palavra que é verdadeira e eterna. Amém. Então, antes de iniciarmos, eu queria dizer o óbvio. Esse texto é parte de um contexto. Esse texto não é simples, a gente não pode simplesmente pegar esse texto e achar que a gente pode adaptar ele para a nossa vida hoje e esquecer que ele foi escrito em um momento na história. Esquecer que teve um homem de verdade, Isaías, que escreveu um texto de verdade para um povo de verdade. E que esse texto que ele escreveu é um dos que dava base para Simeão, sendo um judeu, ter esperança de ver o Messias. Vocês conseguem fazer essa conexão? Claro que conseguem. Se eu consigo, vocês também conseguem. Isaías escreveu isso em, sei lá, digamos que tenha sido 700 a.C., 800 a.C., não importa agora. A data não importa agora. Simeão viveu esse exato tempo depois de Isaías. E esse texto que Isaías escreveu é um dos textos que Simeão leu enquanto crescia, enquanto estudava. E é um dos textos, certamente, que dava esperança a ele. E ele lia essas palavras, porque um menino nos nasceu. E ele lia essas palavras, porque um filho se nos deu e o governo está sobre seus ombros. E ele aguardava o cumprimento dessas palavras. E não só Simeão, havia incontáveis números de judeus messiânicos, que nós chamamos hoje, porque esperavam o Messias e acreditaram no Messias como Jesus, mas judeus piedosos, que tinham temor pela palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus daquela época é a mesma que nós temos hoje. Isso é traduzida para a nossa língua. Mas é exatamente a mesma palavra. O texto que dava esperança a Simeão é o texto que pode ser razão da nossa esperança hoje. É o texto que pode ser a esperança das pessoas que estão aí fora, que não conhecem Jesus e vivem nessa escuridão. Porque, nesse sentido, esse texto se aplica a elas também. Porque esse é o povo que anda em trevas. Nós fazemos parte de uma época que anda em trevas. Esse ano foi um ano de trevas terríveis para muita gente. Muitas pessoas perderam entes queridos. Não importa dizer, mas morreram porque tinham uma condição pré-existente. Não importa. Morreram porque há uma pandemia, porque houve uma pandemia. E morreram porque muitos governos foram incapazes de agir da forma correta. Morreram porque foram alcançados pelo vírus. Morreram porque Deus, de alguma forma, determinou isso. Mas morreram por causa do descuido de outras pessoas também. Precisamos aprender essa lição. Isso não é a primeira vez que acontece na história humana. E não será a última. Infelizmente. Não será a última. Mas o ano de 2020 pode ser marcado como o ano em que nós vivemos nessa terra que estava aflita. E nós podemos dizer que nós somos esse povo que andava em trevas. De tudo isso que aconteceu. Pela perspectiva de um ano novo onde não há comemorações. Como vocês sabem, não sei se perceberam, eu sou brasileiro. Eu vim do Rio de Janeiro. E no ano novo, os olhos do mundo voltam para o Rio de Janeiro por causa das festas, das celebrações que existem em Copacabana, aquela praia famosa, cantada pela Bossa Nova e tudo mais. Não vai ter celebração esse ano. Não vai ter queima de fogos. Não há festa, não há shows, não há nada. Pelo menos isso deram certo. Mas não há nada. Não há câmeras, não há turismo, não há nada. O que há é a escuridão. O que há são essas trevas. E para muitas pessoas não há nenhum fio de esperança no depois. Nós temos esperança. Porque se nós sabemos, e podemos ter a plena certeza, que se nós fôssemos alcançados, ou formos ainda alcançados por esse vírus, que Deus nos levar por causa dele, nós temos uma esperança.
Por causa desse menino que nasceu, nós temos uma esperança. A morte não é o ponto final para a nossa história aqui. Na verdade, a morte só termina a menor parte da nossa história. Porque a maior parte da nossa história passaremos na eternidade ao lado do Senhor, vendo Jesus face a face. Essa é a realidade toda cristã. Mas nós temos esperança. Para muitas vidas foram ceifadas sem esperança. Muitas vidas. Só no Brasil, mais de 180 mil pessoas. Em Portugal, quase 7 mil pessoas. Eu não sei os números corretos, mas, enfim, é muita gente, é muita gente. Ah, são idosos. E daí? São avós, são tios, são pais. São pessoas que passaram as festas em luto. Passarão também o Ano Novo em luto. Enfim, esse foi de fato um ano de profundas trevas. Então, como eu estava dizendo, esse texto aqui faz parte de um contexto para o povo. Desculpa a volta toda. Mas esse texto faz parte do contexto. Esse texto, nós estarmos lendo esse texto em 2020, não elimina a questão do povo contemporâneo à sua mensagem. Que havia um povo que recebeu essa profecia. Isaías disse essa profecia para um povo específico. E isso significa que elas faziam sentido para eles também, de certa forma. Aquilo que Isaías estava dizendo trazia conforto àquele povo naquele momento. As profecias de Deus traziam juízo ou conforto para o povo. E o povo entendia isso. Eles entendiam isso no contexto deles. Nós entendemos esses textos, precisamos entender o contexto deles e precisamos aplicá-los também ao nosso contexto. Mas o que importa dizer é, havia um povo que quando leu essas palavras, entendeu aquilo que estava sendo dito. E também há um contexto sobre Isaías. Isaías é o profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre a vinda de Jesus. Nenhum outro profeta tanto fala sobre Jesus. Nenhum outro profeta é tão citado no Novo Testamento por causa de Jesus. Isaías é o profeta mais trazido para o Novo Testamento. É onde os evangelistas, é onde Paulo, é onde aqueles que escreveram, os apóstolos que escreveram suas cartas, mais usam a base de Isaías para dar razão a Cristo ter vindo. Porque eles dizem, olha para Isaías e vê como é que Jesus viveu. É o cumprimento de uma profecia. Então, e também o próprio nome Isaías. Isaías é um nome que deriva também do mesmo nome de Jesus, ou de Josué, e significa o Senhor é salvação. Olha que bonito. Nós temos um profeta cujo nome significa o Senhor é salvação, e esse profeta foi usado por Deus como nenhum outro profeta foi para falar sobre a salvação que Deus traria em Jesus. Quando a gente percebe essas coisas, isso não é misticismo, isso é bonito. É bonito nós vemos como essas coisas se encaixam. Aquele profeta cujo nome significa o Senhor é salvação, profetizou a salvação que Jesus havia de trazer ao seu povo. E aqui no capítulo 9, nós temos uma amostra da esperança que o nascimento do Messias traria a esse mesmo povo e também traz a nós. Eu queria que nós voltássemos à leitura do texto e a gente vai ler versículo por versículo e tentar tirar um pouco daquilo que ele pode falar para a gente hoje. Versículo 1 diz, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Esse texto fala diretamente com o povo contemporâneo a essa mensagem. Tá? Zebulon e Naftali eram duas cidades, elas estavam de fato desesperadas, ou como o texto diz, estavam aflitas, terras aflitas, né? Pois elas seriam as primeiras terras a serem devastadas com a invasão do Império Assírio. O imperador da Assíria havia de invadir essa terra, como está relatado em 2 Reis 15, 29. Então, esses dois povos, essas duas cidades, sabiam que dias tenebrosos paravam sobre eles. De escravidão, de jugo, de tristeza e de morte. Eles sabiam que haveria um embate militar, eles sabiam que tudo isso aconteceria. E o texto fala sobre tudo isso. Mas eles sabiam que eles viviam tempos aflitos, viviam tempos desesperados. E a menção a Galileia fala da esperança que viria em Jesus, quando Jesus exercesse seu ministério nessa cidade, conforme relatado em Mateus 4, versículos 15 a 16. Jesus iniciou seu ministério na Galileia. Então, é muito interessante ver como o profeta, ao mesmo tempo em que ele afirma que aquele povo estava
em profundas trevas, e Naftali e Zebulon também são citados em Mateus 4. E Jesus veio trazer o alívio para esse povo todo, assim como ele traz para nós. Verso 2 diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aqui temos a conclusão do verso 1, quando menciona a escuridão em que as cidades de Zebulon e Naftali se encontravam por causa dos eventos aos quais seriam submetidas, a invasão do Império Assírio. Mas temos também o vislumbre espiritual daquilo que Jesus veio trazer. Todo aquele que é nascido da carne, filho do pecado, vive em escuridão, como nós já falamos. Todos nós, não importa se tenhamos nascido ou não em famílias cristãs, vivemos na mais profunda escuridão, nas mais densas trevas, até que a revelação de Cristo, através do Espírito Santo, nos mostre a luz, que é Jesus. Até rima, Jesus e luz. É isso aí, irmão. Tem graça. Assim como Paulo, no caminho de Damasco, teve as escamas dos olhos caídas, tiradas por causa do Espírito Santo, ao perceber que aquele que perseguia era Jesus e não os cristãos, também o Espírito Santo faz com que escamas caiam dos nossos olhos e nós podemos ver de fato que Jesus não é simplesmente uma figura histórica. Ele também é uma figura histórica, mas mais do que isso, ele é o Salvador do mundo. Nós só conseguimos ter essa revelação através do Espírito Santo. Isso não é a lógica que nos convence isso. Não é o estudo, não é a academia, não é a faculdade, não é a universidade que nos convence que Jesus é o Filho de Deus. É o Espírito Santo. E é aqui que entra a experiência de fé. É aqui que entra a experiência da salvação pela fé mediante a graça. É só aqui que entra. Não é algo que nós busquemos e encontremos como um santo graal, ou como naqueles filmes do Indiana Jones, onde ele buscava o cálice da vida. Não é nada disso. Não é algo que a gente consiga encontrar como um arqueologista ou como alguém que busque desvendar um mistério. É somente pela revelação magnífica do Espírito Santo que nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos estes que viviam na região na região da sombra da morte, pois a morte clamava o nosso nome. Antes mesmo de nós nascermos e antes de nós decidirmos qual é o nome que nós vamos dar ao nosso filho, a morte já clama o nosso nome. Nós pertencemos a ela. Nós somos dignos dela. Nós éramos indignos de vida. Mas nós vimos essa grande luz que é o Cristo. Versículos 3 e 4. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui o texto fala da multiplicação que Deus deu como cumprimento àquelas palavras que ele deu a Abraão. Ele disse que de Abraão faria um povo que seria incontável como as estrelas do céu ou como os grãos de areia do mar. Ele disse que esse povo não teria fim. E aqui ele fala justamente desse cumprimento. Aqui nessa época em Isaías nós já temos um povo que é incontável. É só nos lembrarmos que das 80 pessoas que entraram no Egito, mais de 1 milhão saíram 300 anos depois. Aquilo que Deus prometeu a Abraão e aos patriarcas, que foi a multiplicação, embora eles próprios não tenham visto isso. Eles não viram isso multiplicar, mas eles acreditaram pela fé. Eles acreditaram pela fé que isso seria algo cumprido. E por isso eles serviram a Deus, porque creram pela fé. Eles não viram esse multiplicar, eles não viram todo esse crescimento exponencial que Deus concedeu ao povo de Israel. Mas eles creram. E aqui justamente o profeta fala justamente desse crescimento que é mencionado em Gênesis 22 a Abraão. E Deus tem de fato multiplicado o seu povo. Nós somos parte dessa multiplicação. Nós hoje, sendo gentios, somos parte dessa multiplicação desse povo de Deus. Ele próprio escolheu, nós somos parte desse povo que Deus escolheu como propriedade sua. E a alegria que esse povo tem sentido é por causa da libertação da escravidão que o Senhor concede. Assim como esse povo aqui se regozijou e se alegrou quando foi liberto do cativeiro assírio ou quando foi liberto do cativeiro babilônio,
nós nos regozijamos porque fomos libertos da escravidão do pecado. Cristo trouxe libertação para nós. Nós éramos escravos do pecado. Deus resolveu isso com Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado, do medo, de tudo aquilo que nos aprisiona, de vivermos uma vida plena, que é aquilo que Jesus nos oferece. Não somos mais presos a essas coisas. O mundo é. O mundo é preso a isso. O mundo é preso aos vícios. O mundo é preso a dar vazão à carne. Nós não somos presos a nada mais disso. Nós somos libertos. Temos liberdade em Deus para vivermos uma vida que é plena em Cristo Jesus. Embora não estejamos livres das tentações do pecado. O pecado, como a Bíblia diz, não tem mais domínio sobre nós. Mas nós ainda, porque vivemos na carne, porque vivemos dessa vida, nesse plano caído que é a terra, nós ainda somos presos à tentação que o pecado nos causa. Mas nós temos em Jesus a liberdade de dizer não àquilo que nos prende de novo ao pecado. E graças a Deus, porque a Bíblia nos diz que se pecarmos, temos em Jesus um grande advogado. Nós temos defesa. Jesus é perfeito. A salvação que Ele oferece a cada um de nós é perfeita. A Bíblia nos garante que nem o próprio Deus se lembra dos pecados que nós cometemos. Ele nunca mais, Ele não traz acusação sobre nós, sobre aquilo que nós cometemos. E a Bíblia também nos garante que se nós pecarmos, se nós viermos a pecar, temos em Jesus um grande advogado. Temos alguém que peleja por nós. Temos alguém que advoga em nossa causa. Não estamos sozinhos. Deus não ofereceria uma salvação pela metade. Deus não ofereceria uma salvação que não observa tudo. Porque se fosse simplesmente para nos tirar do pecado, Jesus não precisaria ter orado, não peço que o X do mundo. Porque era melhor que Ele tirasse a gente do mundo. Era melhor que no momento que nós nos convertêssemos, nós fôssemos levados de uma vez para os céus. Porque só assim nós não experimentaremos mais o pecado ou a tentação que o pecado nos traz. Mas o que o Espírito Santo nos capacita é dizer não ao pecado. É uma capacitação que o homem mortal ainda, aquele que padece nesse mundo e que não conhece Jesus, não tem. Ele não tem a capacidade de dizer não ao pecado. Ele vai ceder. E mesmo que nós cedamos, Jesus está conosco. Jesus está conosco. Nós temos perdão também desses erros que cometemos depois da salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verso 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Israel foi um povo que conheceu as batalhas, ele conheceu as lutas, e Israel era conhecido também por sua força militar. A promessa de Deus nesse verso é que as batalhas não serão mais necessárias. A promessa de Deus aqui é que vocês, Naftali e Zebulon, que vão ser devastadas pelo Império Assírio, no dia em que o Messias vier, no dia em que Emanuel vier, não será mais necessária batalha nenhuma. A bota do guerreiro, a roupa, a indumentária militar não será mais necessária. A roupa militar vai ser queimada e vai ser esquecida, porque a paz que ele há de trazer é plena. Essa é a promessa que Deus dava para aquela época, e é isso que alimentou a esperança de muitos judeus naquele momento. E essa é a promessa também que Ele nos dá hoje. Nós vivemos uma batalha constante com o pecado. Mas as armas da nossa guerra não são carnais, são espirituais, como a Bíblia diz também. E um dia não será necessária mais nenhuma batalha. Nós não precisaremos mais degladiar-nos com o pecado. Porque Deus há de trazer completa libertação disso tudo. Para a glória dele. Verso 6. E aqui tem a razão de tudo isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino tão lindinho, um bebê tão pequeno, que mama
que dormia, que fazia xixi, que fazia cocô. Não se engane, Jesus não foi um bebê diferente. Jesus foi um bebê como qualquer outro bebê, que acordava os pais no meio da noite com fome, que eu não sei como é que faziam com a fralda naquela época, mas certamente eu já tive um bebê em casa e eu sei que não é agradável. Quando, enfim, vocês sabem o que eu estou falando, os pais é que sabem o que eu estou falando. E Jesus viveu isso tudo, ele foi uma criança. Tem um cântico que nós cantamos para as crianças: Jesus foi criança como eu. E é por isso que ele compreendia as crianças também. É por isso que ele dizia que a verdadeira adoração para sempre as crianças. Ele pôde experimentar toda a vida humana. Sendo Deus, ele não deixou de ser. Ele deixou de ser Deus no aspecto de sua glória. Mas Jesus, enquanto carne, mantinha aquilo que o permitia ser Deus, e ele podia ser o sacrifício perfeito. Ele não foi 100% homem e apenas homem. Ele foi plenamente Deus e plenamente homem. Mas ele foi uma criancinha que fez cocô, que fez xixi, que chateou os vizinhos, que brincava. Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar. É tão fantástico pensar isso, que o meu Salvador e o seu Salvador teve a mesma experiência que nós temos. Ele cresceu como nós. Mas a vida perfeita que ele levou nos capacita hoje. E aqui nós temos 4 conjuntos de nomes que são dados a Jesus. Maravilhoso Conselheiro, porque ele é mais sábio e mais justo que qualquer rei terreno, que qualquer governante. Não há governante, nunca houve e nunca haverá governante como Jesus será no dia em que seu reino foi estabelecido de uma vez por todas. Jesus é o Rei perfeito. Ele é o Deus forte. Esse menino, essa criancinha envolvida em panos na manjedoura, ele é o guerreiro que peleja por seu povo. Esse menino é o mesmo Cristo vitorioso que nós vemos em Apocalipse 19, 11 e 16. Eu vou ler para vocês, porque essa descrição de Cristo, quando nós temos a visão de que ele foi um dia bebê, é maravilhosa. E diz assim o texto escrito por João, Apocalipse 19, 11 e 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, como nós lemos lá em João 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Jesus é aquele bebê. Esse guerreiro vitorioso que encerra o domínio de Satanás e acaba de uma vez por todas com o mal, é o bebê que nasceu em Belém da Judéia. É o bebê que estava envolto no manjedoura. É o bebê que, quando nasceu, anjos se apresentaram diante dos pastores dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É para esse bebê que todo joelho, é a esse bebê, é esse Cristo vitorioso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E não se enganem. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, é porque todo joelho se dobrará. Alguns joelhos se dobrarão por vontade própria. Os nossos joelhos, porque nós queremos reverenciar Jesus dessa forma. Mas há aqueles que terão os seus joelhos dobrados à força, porque nunca dobraram as suas costas diante de Jesus. E eles precisarão reconhecer, mesmo em perdição, mesmo no inferno, que Jesus é o Senhor. Porque Jesus não deixa de ser Senhor no inferno. Jesus é Senhor em todo o plano espiritual, seja no céu, seja na terra, seja no inferno. Ele é Senhor. Ele nunca deixou de ser Senhor. Não se enganem, Satanás não domina nada. Há uma música de uma banda que o Paulo Ribeiro, que não está aqui, e eu gostamos muito, que diz o seguinte: Satanás é como um cachorro numa coleira. Ele só vai até onde Deus deixa que ele vá. Satanás não age fora da permissão do Senhor. Quando nós lemos em Jó que Satanás ia ter com Deus, Deus permitia aquilo que Satanás faria com Jó. Ele não fazia nada sem que Deus soubesse. Não se engane, Jesus é Senhor de tudo.
Em todos os lugares, em todos os planetas. Todo o universo foi criado para glorificar Jesus Cristo. Mesmo as partes que o homem nunca conheceu e nunca vai conhecer. Ele conhece, porque ele vê tudo. Maravilhoso é o nosso Senhor. Ele também é Pai da eternidade. Ele será nosso Pai para sempre. Ele não nos abandonará. Jesus nunca nos abandonará. Nos há de tratar para sempre com amor, carinho e justiça, como um bom Pai. Ele há de nos tratar como o Pai perfeito que é, para todo sempre. E ele também é o príncipe da paz. O governo de Jesus não terá problemas, não passará por conflitos, não será contestado. Jesus não sofrerá impeachment, não sofrerá com manobras políticas de partidos opostos, porque não existirão partidos opostos. Também não será uma ditadura. Será um governo perfeito, pleno, correto, justo, amoroso, pacífico. Para sempre. Não terá fim. E o verso 7, encerrando a nossa leitura. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Em primeiro lugar, Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. E isso para o judeu é importantíssimo. Davi foi o grande rei de Israel. Quando nós vemos a bandeira de Israel, que são as três listas, a azul, a branca e a azul de novo, tem a estrela de Davi no meio dela. Davi é alguém que é reverenciado até hoje pelos israelitas. E Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Israel, do trono de Davi. Isso fala diretamente àqueles que aguardavam o libertador naquela época. Eles esperavam o libertador. Naftali e Zebulon esperavam alguém que os libertasse da Síria. E é por saber que mesmo gentios somos feitos participantes de sua herança, somos feitos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que desde agora e para sempre participaremos desse governo justo, reto e pacífico. E Isaías dá a garantia de que tudo isso que ele acabou de dizer, esses 7 versículos aqui, será cumprido por causa do zelo de Deus. Deus é perfeito naquilo que cumpre. E é por isso que a gente vê que maravilha é quando Simeão vê Jesus e diz: os meus olhos viram a salvação. Porque ele sabia que o zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. Foi o próprio Deus que garantiu a salvação. Foi o próprio Deus que enviou o seu Filho. Isso foi alegria para Simeão. Isso é alegria para nós hoje. Isso será alegria para os nossos filhos. Isso será alegria para os nossos netos. Isso será alegria até que Jesus venha. Isso será alegria para todos os povos que ele elegeu, que ele há de salvar, que nós não sabemos quem são, mas ele sabe. Isso é alegria para todos. Alguns elementos dessa profecia já se cumpriram em Jesus. Como nós lemos, já é óbvio que algumas coisas já se cumpriram. Outros ainda irão se cumprir na volta de Jesus. Mas o certo é que a maior aplicação que podemos tirar desse texto é que Jesus nasceu para nos libertar da escuridão e das amarras do pecado, de forma que em cada coração, cada um de nossos corações, ele toma para si, para que possa se tornar o único e absoluto e incontestável Senhor. Deus nos libertou do pecado para se tornar o Senhor das nossas vidas. O Natal nos lembra que o menino envolto em panos na manjedoura é esse guerreiro vitorioso de Apocalipse, em cuja coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há ninguém igual a Jesus, nunca houve, nunca haverá ninguém igual a Jesus, nunca houve. O comércio, os meios de comunicação, a política, todos podem fazer do Natal, tentar fazer do Natal uma outra coisa. Inclusive, muitos de nós cristãos que insistem em dizer ano após ano que o Natal é uma festa pagã, que não deveria ser comemorada. Infelizmente, essas pessoas trazem essas ideias para cada ano, isso acontece ainda. Nada disso muda o fato de que Jesus nasceu. O comércio não muda o fato de Jesus ter nascido. Alguém dizer que o Natal tem origem pagã não muda o fato de que Jesus tem nascido. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A gente tem uma em 365 chances de acertar que dia que ele nasceu. Em algum momento ele nasceu. Ele pode ter nascido em março, ele pode ter nascido no dia do meu aniversário. Ele pode ter nascido no dia do aniversário de vocês. A gente não sabe. Não há como saber isso e nem importa. O que importa é que no nosso calendário tem um dia para celebrarmos essa data. E importa que ele nasceu. É tudo isso que importa. E ele nasceu para que homens e mulheres como nós, que andávamos em trevas, víssemos uma grande luz.
Jesus nasceu para nos libertar de uma vida sem Ele. Nós estávamos presos a uma vida sem Jesus e Ele nos libertou disso. Nós temos uma vida agora com Jesus.